A Almeria faz nova proposta e Léo Batistão pode deixar o Santos. O Santos recebeu a proposta do Almeria, da Espanha, pelo atacante Léo Batistão. Enquanto não bate o martelo sobre o seu futuro, o jogador não viajou com a delegação do Peixe para o jogo contra o Coritiba, hoje, às 20 horas, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. Esta é a segunda proposta do Almeria, time que recentemente contratou o zagueiro Kaique por Léo Batistão. O Peixe havia recusado a primeira oferta, mas os espanhóis aumentaram os valores e estão mais perto de contratar o atacante, que também analisa a possibilidade de voltar à Europa. Por isso, ele pediu para não viajar para Curitiba. O Santos entende que Léo Batistão é importante para o elenco comandado pelo técnico Lisca, mas não descarta negociá-lo. Aos 29 anos, o jogador tem contrato com o clube apenas até junho do ano que vem, o que também favorece uma possível negociação. O que também pesa para Léo Batistão ir para o Almeria é a passagem anterior do jogador pela Espanha. Ele atuou no país de 2008 a 2019, quando foi para a China, antes de se transferir para o Santos. Na Vila Belmiro, o atacante disputou 38 jogos, fez 7 gols e deu 3 assistências. Santos deve formalizar a proposta por Vitor Carvalho, jogador do Gil Vicente. Depois de anunciar o lateral direito Natan e o meio Luan, a diretoria santista segue no mercado, à procura de mais reforços para a continuidade da temporada. Como havia falado em entrevista ao Baixada Esporte, o executivo de futebol do clube, Newton Drummond, vem buscando nomes no futebol português para reforçar o time. Para o meio-campo, a diretoria santista deve fazer proposta pelo volante Vitor Carvalho, do Gil Vicente, de Portugal, segundo o Diário Record, de Portugal. No Brasil, o jogador iniciou sua carreira no Coritiba e em 2020 se transferiu para o futebol português. Pelo jogador, o Santos deve desembolsar 6,8 milhões de reais, equivalente a 1,3 milhão de euros, por 50% dos direitos federativos do atleta, pertencentes ao clube português. Com o Gil Vicente, o jogador tem contrato até 2024 e já atuou em 60 jogos, fez 2 gols e deu 1 assistência. A diretoria santista ainda busca um zagueiro e um atacante de lado, posições que foram indicadas como as mais carentes do atual elenco. Carabarral pede para não jogar pelo Argentino Júnior em busca de acerto com o Santos. O meia Gabriel Carabarral, do Argentino Júnior, pediu para não entrar em campo no fim de semana para focar apenas na negociação com o Santos. O atleta sinalizou ao seu atual clube o desejo de vestir a camisa da equipe da Vila Belmiro. Porém, as conversas estão interrompidas após a diretoria do Peixe conhecer os termos e valores de uma possível transferência. Aos 30 anos de idade, o jogador nunca atuou fora do futebol argentino e entende que o interesse do Peixe é a grande oportunidade de sua carreira. De acordo com o staff do atleta, Gabriel está fazendo o impossível para jogar no Santos e, inclusive, não entrará em campo na partida do próximo sábado contra o Talheres pelo Campeonato Argentino. Os valores pedidos pelo Argentino Júnior, assim como os termos para uma eventual venda de Carabarral, foram considerados altos pela diretoria do Santos, que prontamente recuou na negociação. O staff do meia negocia em Buenos Aires a cessão ao Peixe com uma cláusula de compra, porém enfrenta dificuldades nos bastidores. Apesar dos esforços do próprio Carabarral para se transferir ao futebol brasileiro, o Santos apenas reabrirá conversas com os argentinos caso haja flexibilidade nos valores envolvidos. Atualmente, nos bastidores da Vila Belmiro, o negócio é encarado como improvável, visto que os termos estão fora da realidade do futebol sul-americano. Valores não agradam e Santos não deve contratar o zagueiro William Rocha. O Santos não avançou na negociação por William Rocha, zagueiro do Portimonense, de Portugal. O Peixe fez uma oferta há mais de uma semana, recebeu uma contraproposta considerada alta e não procurou mais os portugueses. William vê o retorno ao Brasil com bons olhos, após pouco jogar no seu país de origem e tem outras sondagens. O contrato no Portimonense termina em 30 de junho de 2023 e, no início do ano, ele ficou perto de reforçar o São Paulo. Depois de passagem pela base do Flamengo, o zagueiro de 1,93 m de altura jogou na Desportiva, Grêmio B, Votuporanguense, antes de chegar no Cova da Piedade, clube que o abriu as portas em Portugal. William está no Portimonense desde 2019. O Santos tem 6 zagueiros à disposição no elenco profissional: Eduardo Borma, Maicon, Luiz Felipe, Alex, Derek e Jair. Derek e Jair subiram no sub-20 recentemente e são bem avaliados pelo técnico Lisca. Mesmo assim, o Peixe não descarta trazer mais um defensor. Depois da esfriada nas negociações do lateral Lucas Blondel, do Tigre, a diretoria do Santos trabalha o nome de Brian Aguirre, de 22 anos, que atua pelo Lanús. O jogador se destaca pela versatilidade,
onde mesmo sendo lateral direito de ofício, também atua na lateral esquerda, volante, meia de ligação e ponta direita. O jogador acumulou 81 jogos, 3 gols e 5 assistências no clube argentino, onde estreou como profissional. Para o setor defensivo, a diretoria pode fazer propostas para o zagueiro Manuel Capasso, do Atlético Tucumã. O jogador que atuou apenas no futebol argentino, no Clube Atlético Aldosivi, Clube Atlético Platense, New Old Boys e Clube Atlético Tucumã. Ao todo, tem 50 jogos e 4 gols na carreira. No meio-campo, Ramiro ainda é um nome que está sendo negociado também com o Corinthians. O jogador tem contrato até o final da temporada com o Clube Paulista e não deve ser aproveitado pelo técnico Vitor Pereira. Santos observa interesse de gigante inglês em Marcos Leonardo. De acordo com as informações da imprensa inglesa, Santos pode receber proposta oficial pela venda do jovem atacante já nas próximas semanas. Em momento irregular na temporada, o Santos segue na busca por alguns reforços para compor o elenco, visando a sequência do Brasileirão. No entanto, o clube da Vila pode se complicar com a suposta saída do atacante Marcos Leonardo, que é o grande nome do time neste ano e já vem despertando interesse de gigantes europeus. De acordo com as informações do portal inglês Liverpool Echo, o Peixe pode ser procurado pelo Liverpool nos próximos dias dessa semana para revelar os planos em torno do futuro de Marcos Leonardo, que é apontado como alvo do técnico Klopp para a nova temporada do futebol europeu, que começa a partir desta sexta-feira, dia 6. Ainda segundo a publicação, o Santos observa uma movimentação acerca do futuro de Marcos Leonardo e se comporta de maneira tranquila caso receba alguma proposta oficial. A princípio, a ideia do Liverpool era oferecer quantia milionária para contratar o centroavante, que tem contrato vigente no futebol brasileiro até o fim de 2026. De acordo com o portal ligado ao clube inglês, o Liverpool trabalha com a possibilidade de oferecer cerca de 250 milhões de reais para contratar Marcos Leonardo. A multa rescisória do jovem atacante está estipulada em 534 milhões de reais. Até o momento, o Santos não foi procurado de maneira oficial e aguarda para definir o futuro da joia. Felipe Jonathan afirma ter recebido nova proposta do Fenerbahçe. O lateral esquerdo Felipe Jonathan confirmou ter recebido uma nova proposta do Fenerbahçe, da Turquia, em entrevista ao Domingo Esportivo. A janela de transferências internacionais abriu no último dia 18 de julho e existe a possibilidade de saída do atual titular do Santos. E em cima da sua pergunta, teve a proposta sim do Fenerbahçe no começo do ano, né, em fevereiro, onde a gente não chegou a uma conclusão boa para o Santos, para mim, para ambas as partes, né? E eu continuei no clube, trabalhando, honrando. Agora surgiu uma nova oportunidade de negociações, né? Que está em estágio inicial, né? De negociações. Então, espero que seja definida aí da melhor maneira possível. Até o momento não chegou proposta oficial no clube, porque normalmente nas negociações conversam as pessoas que são responsáveis pelos atletas e o clube que está interessado para chegar no denominador e uma proposta oficial. Então, eu espero que seja definida aí da melhor maneira possível. Essa proposta é do próprio Fenerbahçe, onde tem lá o Jorge Jesus, William Arão, Gustavo Henrique. O time foi eliminado, né, da Liga dos Campeões da Europa. Continua a proposta? É do próprio Fenerbahçe? Não chegou proposta oficial agora, né? No começo do ano chegou sim. Eu particularmente conversei com o presidente no começo do ano também sobre isso, sobre esse detalhe, mas agora no meio do ano não chegou proposta oficial ainda. Como eu falei, eles começam a uma negociação entre os agentes, né, que as pessoas que cuidam da minha carreira, e o clube que está interessado para chegar nos valores para apresentar uma proposta para o clube. Então, no momento não chegou proposta oficial, mas tem uma sondagem, uma conversa assim com o Fenerbahçe. Em janeiro, o clube turco teria feito uma proposta ao Peixe e tudo estaria nos acertos finais. No entanto, o presidente Trezeguet afirmou ter negado a consulta da equipe. Pelo lado do lateral, Felipe Jonathan via com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu naquela ocasião. Em maio de 2021, o Internacional chegou a fazer uma proposta pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recusou. A direção, na época, não quis reforçar um rival direto. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de 6 milhões de reais pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para a lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019. Com Carille, no final da temporada passada, o camisa 3 chegou a atuar como volante após a lesão de Guilherme Camacho, o que rendeu elogios em suas atuações. Com a lesão de Lucas Pires e a chegada de Lisca, treinador que já trabalhou junto ao Ceará, o lateral retornou ao time titular.
Ao todo, ele possui 165 jogos, 6 gols e 9 assistências pela camisa do Santos.